em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, nós vamos ler o verso 17 e o 18. Gênesis capítulo 6, verso 17 e 18. Mensagem dessa noite: coloque a sua família na salvação. Coloque a sua família na salvação. Assim como Noé colocou a família dele na arca e salvou a família dele da destruição, nos dias de hoje, no Novo Testamento, Jesus é essa arca. E quando você coloca a sua família em Jesus, eles vão ser salvos também da destruição que está para vir sobre toda a terra. Então você vai aprender hoje como colocar a sua família na salvação. Gênesis 6, do 17 ao 18. Todos acharam? Vamos ler em nome de Jesus? Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Destruirei tudo com água, mas contigo eu faço uma aliança. O bagulho é louco, o negócio é forte. Contigo eu faço uma aliança. Essa palavra não senta ainda não. Essa palavra se renova para nós hoje. Com cada um de nós o Senhor refaz essa aliança. Por que essa palavra se renova a nós hoje? Porque nós somos descendentes espirituais de tudo isso que aconteceu no Antigo Testamento. Então contigo eu faço uma aliança. Entrará na arca você, tua mulher, teus filhos, que é a família, e as mulheres dos teus filhos. A tua família vai entrar na salvação. Pode fechar as Bíblias e pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, você que não pôde participar de toda a conferência, olha só o que aconteceu aqui, para nós chegarmos aqui. Tudo foi proposital, A, B, C, D. Terminamos aqui no D. No primeiro dia, primeira pregação sobre a conferência, nós falamos sobre alinhando pais e filhos. Não é pecado apenas os filhos desobedecer os pais, mas é pecado também os pais irritarem os filhos. Na segunda ministração falamos sobre o Espírito Santo, a família e o Espírito Santo. Que quando você tem o Espírito Santo, as qualidades divinas de Deus, amor, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, tudo isso tem que ser desenvolvido na nossa vida. E dentro da família é o melhor lugar. Sabe daquele ditado que em casa que se lava roupa suja? Ontem nós lavamos muita roupa suja aqui. Aí, hoje pela manhã nós falamos sobre resgatando a autoridade para o ensino. A autoridade de ensinar os filhos está com os pais, mas o diabo roubou isso e fez com que o homem, o cristão, ficasse terceirizando para professores, para professor de DDI, para pastores, e nós resgatamos a autoridade do ensino que está com os pais nessa manhã. Agora nós não poderíamos terminar essa conferência sem falar sobre aqueles que são da sua família e que são da sua parentela e que ainda não é crente. Porque aqui o pastor Felipe, por exemplo, ele tem os cabeçudinhos dele, tem a esposa dele, que são cristãos, mas ele tem parentes que não é crente, pessoas que ele ama. E aqui todos nós temos familiares e parentes que nós não amamos, que nós amamos, mas que não são salvos. E por mais bonitinhos, mais elegantes, mais simpáticos e mais amigos que eles sejam nossos, se eles não aceitarem a Cristo, eles perdem a salvação. Então essa palavra de hoje, nós vamos aprender aqui com Noé, as 3 características, 3 qualidades que Noé teve, 3, hein? Pai, Filho e Espírito Santo. As 3 características que Noé teve, que foram fundamentais para ele colocar a família na salvação. Ele só colocou a família dentro da salvação, que foi a arca, porque ele teve essas 3 características. E você vai analisar comigo, você tem que ter as 3, não pode ter só uma nem 2. As 3 formam um conjunto, você tem que ter as 3. Se você tiver as 3, ou se você começar a desenvolver as 3, é só uma questão de pouco tempo para você colocar toda a sua família dentro da arca, dentro da salvação. Mas vamos aqui, bem do comecinho, para você entender. O Antigo Testamento, ele é interpretado e ele é complementado pelo Novo Testamento.
Tudo que está no Antigo, quando você compara ele com o Novo Testamento, você traz luz e começa a entender melhor as Escrituras. Aqui havia uma simbologia, isso aconteceu, mas havia uma simbologia. A terra estava contaminada pelo pecado, principalmente ali pelos pecados que havia naquela região onde Noé morava. O nome Noé significa aquele que salva, é isso que significa Noé. E Noé era um homem que ele andava com Deus, ele tinha comunhão com Deus. Então Deus chegou para ele e falou: olha, eu vou destruir tudo, está tudo condenado aqui, eu vou destruir, mas antes de destruir, eu vou dar mais uma chance para o povo. Então você vai fazer uma arca, essa arca vai ter tantos metros de comprimento, tanto de altura, vai ter 3 pavimentos, você vai colocar alguns animais dentro dessa arca, e a tua família vai entrar nessa arca, e o resto vai ser destruído. Quem entrar na arca, salvo, o resto vai ser destruído. Isso aconteceu no tempo de Noé, você deve lembrar, já ouviu muito, que aí choveu 40 dias e 40 noites sem parar, tudo ficou debaixo d'água, todos os seres humanos morreram, só salvou a família de Noé. E lá no livro de Pedro, Pedro relembra a história de Noé, e o Pedro diz: olha, aquelas águas do dilúvio foram como se fosse um batismo, então quem entrou na arca foi salvo. E lembrando vocês, aí o Pedro diz, lembrando vocês que quem foi salvo foi Noé e a família dele, porque eles entraram na arca. Aí ele diz, e nos dias de hoje, aquelas águas são tipo, o Pedro escreve isso, aquelas águas são tipologias do batismo, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, onde você sai da condenação, e agora você entra na salvação, e assim por diante. Ou seja, no Novo Testamento, essa arca é simbologia direta de Jesus, e nós somos aqueles, o Noé, para a vida da nossa família. Nós que conhecemos, somos aqueles que vamos colocar essas pessoas dentro da salvação. Por isso que essa mensagem é: coloque a sua família na salvação. E nós hoje temos essa função de pegarmos a nossa família, toda a nossa família, e quando eu falo família, também parentela, porque presta atenção, família é aquilo que é ligado de sangue diretamente a você. Então marido e mulher se uniram, agora os filhos, vem vindo os filhos ligados por sangue, isso é a família. Aí vem a parentela, que são aqueles que vão se agregando com o tempo. São a nora, o sogro, o genro, os sobrinhos, tios, aqueles que vão se agregando com o tempo. Cunhado, sogra, essa turma toda vai se ajeitando aí. Então temos famílias e parentes, mas é só para você saber que há uma diferença entre família e parente, mas nós chamamos tudo de família. Só que a Bíblia discrimina bem. A Bíblia fala muito sobre família e parentela. A Bíblia tem muito isso. Tua família e tua parentela. Tem muito isso. Mas a gente chama tudo de família, não tem nenhum problema com isso. Mas só para você saber, família é tudo que é ligado em primeiro grau a sangue, tudo que vem depois agregando, sendo unido, chama-se então parente. Mas é família. Só força, só para você aprender aqui. Então o que acontece? Nós temos que trabalhar para colocar nossa família dentro da salvação. Agora, como fazer isso? Da mesma forma que você aprendeu que a arca hoje é a simbologia de Cristo, e que vai vir uma destruição, porque afinal de contas esse mundo vai passar, não é com fogo, não é com água. A Bíblia diz em Apocalipse que o mundo vai ser recolhido, vai sumir como se fosse um pergaminho enrolado e vai deixar de existir, que é o que nós chamamos de destruição. Agora, antes disso acontecer, nós temos que correr e colocar nossa família na arca. Agora, como colocar nossa família na salvação? Vamos tentar aprender com Noé as 3 qualidades que Noé teve, que fizeram com que ele colocasse a família dele dentro da salvação. Tá certo? Então vamos ficar bem ligadinho, que eu vou desenvolver as 3 e você vai ver o que você precisa para colocar seus filhos que ainda não são crentes, ou seus pais, seus tios, seus primos, seus avós. Pode colocar até a sogra, deve colocar a sogra. Esse dia estava escrito no carro assim, no carro estava assim, em caso de arrebatamento, meu carro fica para minha sogra. Olha que maldade, gente. No caso de arrebatamento, meu carro fica para minha sogra. Será que é maldoso? Brincadeira fora à parte, todos da família e da sua parentela,
Quem está preparado para aprender, diga amém. Amém. Vamos lá. Primeiro, para colocar a sua família na salvação, você vai ter a característica que Noé teve. Noé tinha um bom testemunho. Um bom testemunho. Diga bom testemunho. Bom testemunho. O Noé tinha um bom testemunho. Tanto que no capítulo 6, antes do 17, a Bíblia diz: e era Noé homem reto e íntegro. Não era só de Jó que Deus diz: aí meu servo Jó, homem reto e íntegro. Noé também tinha fama de reto e íntegro. Íntegro de integridade, de inteiro, reto. Tem versões que diz que ele era perfeito. Ele era reto e íntegro. E aí tem uma vírgula e diz: e andava com Deus. Era a característica de Noé. Olha o testemunho desse homem, reto, íntegro, no meio de uma sociedade corrompida, no meio de um país corrompido. Ele tinha um testemunho do próprio Deus, de ser uma pessoa reta e íntegra. Então quando ele chegou para a família dele, ele falou: gente, eu recebi uma direção de Deus, vai chover muito. Naquela época não chovia, o que regava a terra era sereno. E ele: chover? O que é chover? E ele, com o jeito dele, explicou: vai cair muita água de cima e vai inundar. O pessoal admirou, mas nunca aconteceu isso. Que até então, o que regava a terra era um sereno que caía à noite, não tinha chuva. Então eles admiraram. Mas os seus filhos, os 3 filhos e as suas noras, eles acreditaram no que o Noé falou. Mas por que eles acreditaram? Porque o Noé tinha uma boa fama. O Noé tinha um bom testemunho. E esse é o problema de muitas pessoas nos dias de hoje não conseguirem trazer as famílias para Jesus. Falta o bom testemunho. Meu irmão, nós vivemos hoje, São José dos Campos é uma cidade muito evangélica. Nós temos cidades enormes no norte que são de muita gente evangélica. A cidade que eu moro, Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, 50% do povo é evangélico. Os outros 50% tem uma pequena camada de católico praticante, mas se comparar os católicos praticantes com os evangélicos praticantes, nós somos muito mais do que os católicos em Campo Grande, muito mais. Esse 50% suplanta os católicos praticantes que tem em Campo Grande, e é assim em várias partes do Brasil. Rio de Janeiro, um país muito evangélico. E o que acontece? Por que, ou melhor, deixa eu diferente, um país que está se tornando cada vez mais evangélico. Agora nós temos 2 tipos de evangélico no Brasil. Nós temos os evangélicos pica-fumo. Ô pastor, o que é isso, pica-fumo? Os picareta, os que pode tudo, que faz tudo, que não tem transformação de vida e acha que é fama dizer que agora é evangélico. Temos esses evangélicos, que não são poucos, são milhares e milhares, milhões. E nós temos a nata dos evangélicos, que são aqueles que estão levando a sério. Nós temos esses 2 grupos hoje. Tanto é verdade que o que eu estou te dizendo, que no dia de hoje, às vezes você está conversando lá no departamento do seu serviço, lá na tua escola, e às vezes alguém diz assim: vamos ouvir tal coisa, vamos fazer tal coisa, e você diz: não, eu não quero fazer isso não, porque, você sabe, rapaz, eu sou cristão e tal. E sempre tem alguém para dizer assim: fulano também é crente e ele faz. Fulano também é crente e ele vai. Fulano também é crente e ele faz isso, ele ouve esse tipo de música. Não é assim? Porque o Brasil hoje, ele está acostumado com um monte de crente dando mau testemunho. Ele está acostumado com isso. Então para ele, mas você é crente, mas eu conheço um monte de crente que está fazendo coisa errada. Então o que está atrapalhando muito hoje é a falta de testemunho verdadeiro. Está faltando o testemunho verdadeiro. E o Noé tinha isso. Uma vez aconteceu comigo. Tinha uma irmã que estava na nossa igreja, ela e os 2 filhos dela já há um bom tempo. E eu cheguei e falei assim: irmã, vamos fazer uma estratégia? Vamos combinar de almoçar na sua casa para mim conhecer o seu esposo? A senhora já falou que ele simpatiza comigo, que ele teve aqui umas 2 vezes em festividade, e ele simpatizou comigo. Vamos combinar um almoço, mas com propósito. Eu vou lá com a ideia de almoçar, mas a minha ideia é conversar com ele. Vamos? Ela falou: tudo bem, vamos. Eu fui para o almoço. Gente, que vergonha. O pastor conversou comigo, foi muito, o irmão, o senhor lá, né? Foi muito agradável, muito legal. Aí um determinado momento eu falei assim: os seus filhos já estão na nossa igreja há muito tempo, a tua esposa,
O senhor já teve em 2 festividades, o senhor disse que gostou, mas o senhor não firmou com a gente. Eu posso te ajudar de alguma forma? O que está faltando para o senhor abraçar a fé da família? Aí eu lembro que eu ouvi ele coçar a cabeça, e ele falou assim: pastor, me perdoa, hein? Eu gosto muito do senhor, mas ser crente que nem a minha esposa eu não quero. Ser crente que nem meus filhos? Pastor, os meus filhos, esses meninos têm que ver a conversa deles dentro de casa. Volta e meia eu confronto eles. É isso que vocês aprendem na igreja? Eu não acredito que o pastor de vocês ensina isso. As conversas deles parece que só tem mulher na cabeça. A minha esposa, pastor, qualquer coisinha você vai para o inferno, qualquer coisinha não sei o quê. Pastor, ser crente assim eu não quero. Eu não vou ser crente assim. Irmão, e aí como é que você vai consertar isso, hein? Que dificuldade para mim consertar aquilo, sabe? Então esse é o problema, falta muito testemunho. E às vezes, se não der para você falar aleluia, pode falar aleluia, tá? E aqui nessa noite tem gente assim: ah, pastor, já fiz campanha por família, e o pastor Ângelo já orou, e o pastor Felipe já orou, e meu líder de célula já orou, mas minha família é de coração duro. O problema não é coração duro, às vezes é você que não dá testemunho. Eu fui chamado para auxiliar um rapaz, escuta, o rapaz, 30 anos de idade, ele era gay. Desde os 12 anos ele assumiu que era gay. Escuta que isso é forte, gente. Morava só ele e a mãe. O pai já era morto, morava os dois da igreja, tá? A mãe e ele. E aí ele foi para conversar comigo numa clínica pastoral. Ele foi conversar comigo. E ele veio, eu fui abraçar. Ele não quis me abraçar. Ele estava muito arredio. Aí eu falei: senta aí, filho, vamos conversar. E aí ele falou para mim o seguinte: pastor, eu vivo debaixo de um jugo muito grande. Porque eu sirvo Jesus desde criança, mas eu entrei para a homossexualidade e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Depois de muito tempo eu tomei coragem para falar para minha mãe, achando, e ele falou isso em lágrimas, gente, um homem de 30 anos, achando que a minha mãe ia me ajudar a sair daquele poço de dificuldade que eu estava. Quando eu contei para minha mãe que eu era gay, eu nem terminei de falar. A minha mãe falou: isso é um absurdo, e você vai para o inferno, é isso que você quer, e não sei o quê. E acabou comigo. Pastor, ela acabou comigo. Pastor, eu já sabia que se eu não mudasse de ideia, eu ia para o inferno. Não precisava reforçar isso, eu já sabia. E o que eu queria era que a minha mãe dissesse: filho, a mãe te ama, você não foi criado, você não nasceu mulher, e não sei o que e tal, e tal. Era isso que eu queria. E ele com aquela mágoa, aí ele começou a chorar. E eu fiquei ouvindo ele, falei: meu filho, pode falar, desabafa tudo. Ele desabafou toda aquela dor que estava dentro dele, que a mãe dele não ouvia, a mãe dele não dava testemunho de ouvi-lo. Criou barreira com o garoto. E aí eu peguei e comecei a falar para ele como que a gente ia identificar por que ele era gay. Aí escuta, gente, o tremendo. Ele falou: pastor, faz 2 anos que eu não consigo ter relação com homem. Porque eu venho para a igreja, pastor, e eu fico me envolvendo com Deus, e aqui do meu jeito, já que eu não encontro na minha mãe ajuda para isso, aqui eu fico: Jesus me liberta, Jesus me ajuda, Jesus, eu não quero ser assim. Pastor, faz 2 anos que às vezes eu vejo um rapaz bonito, eu marco um esquema com ele, chega na hora eu não consigo ir. Mas a minha mãe, pastor, minha mãe não sabe disso. A minha mãe continua dizendo que eu vou para o inferno. E aí, conversando com ele: seu problema é esse? Não, é esse não. Aí descobrimos que quando ele tinha 6 anos de idade, tinha uma babá que cuidava dele. A babá tinha 16, 17 anos. E a babá forçava ele a beijar as partes íntimas dela. Isso para a criança é uma agressão emocional, porque o garoto não tem sexualidade para entender isso. E ele cresceu com um bloqueio contra a mulher por causa da agressão que ele sofreu da própria babá. Quem entendeu, diga amém. Eu falei: tá aí o motivo pelo qual você é gay. Eu tenho uma pregação no YouTube muito interessante, ouça lá que vai te ajudar. Ajude os gays a se libertarem. Muito forte, viu, gente? Coloca lá, PR Jorge Lima, ajude os gays a se libertarem. É muito forte. E lá eu falo os motivos que levam a pessoa a ser gay. E como tratar isso. Fui na raiz, falei: agora nós vamos orar por essa moça. Você lembra o nome? Não lembro. Você vai liberar perdão para essa moça. Você vai liberar perdão e vai cancelar. Irmãos, diante de Deus, oramos. E ele chorando: eu, nesse momento, libero perdão para aquela babá que abusou de mim no banheiro quando eu ia me dar banho, papapá, que eu fique livre a partir de agora e tal, e tal, e tal, e tal. Depois disso, ele me abraçou e chorava que nem criança. Eu falei: agora você vai perdoar sua mãe.
A ignorância da sua mãe de, em vez de te amar e te acolher, querer te matar. A falta de testemunho. Eu perdoo a minha mãe e tal. Eu falei, seja livre em nome de Jesus. No outro ano eu voltei nessa igreja. Pastor, peguei nojo de homem. Estou namorando, estou levando a sério. O camarada dentro da igreja já sentindo transformação aqui dentro e a mãe não percebia. Olha a falta de testemunho, gente. Quem entendeu, diga amém. Mas vamos continuar aqui. Você tem que ter um bom testemunho para a sua família se convencer de que há uma mudança na sua vida. Um bom testemunho. Um bom testemunho de vida cristã. Olha, tem um comentarista esportivo que é muito engraçado, que ele chama Milton Neves. Ele é da Rede Bandeirantes. Teve uma vez que a Bandeirantes fez uma reportagem com ele e foram mostrar como que era o dia a dia do Milton Neves. E aí chegaram lá e começaram a entrevistar ele e falaram, Milton, apresenta para nós a sua esposa. Aí veio a esposa dele e falou, gente, aqui está a minha esposa. Apresentou, filmaram a esposa. Olha o que ele falou em rede nacional, gente. Brasil todo vindo, quem gosta de esporte. A minha esposa é uma crente fiel da Igreja Batista. Interessante, viu, gente? Eu não sou crente, eu sou mantenedor da casa, o dinheiro vai na mão dela e eu peço para ela tirar o dízimo. Ela dizima, eu ainda não me converti, mas eu vou me converter logo, logo. Eu só não me converti ainda porque eu ainda gosto de uma cervejinha, gosto de uma bebida. E eu já falei para minha esposa, o dia que eu aceitar Jesus, eu quero ser que nem você é com Deus. Olha o testemunho, gente. Só que aí ele sentou o pau, ele falou assim, mas eu não quero ser que nem esse Marcelinho carioca não, isso aí é pica-fumo. Desse jeito. Isso aí para mim não é crente aqui nem na China. Nesse nível, assisti ao vivo o programa. Eu quero ser que nem minha esposa. Minha esposa é uma mulher íntegra e, para falar a verdade, ela não merece o homem que ela tem. Ela merecia algo melhor. Ele dando testemunho da conversão da esposa em rede nacional. A vida dele. A vida dele. Meu irmão, você precisa ter um testemunho de mudança dentro de casa. Sabe o que é um bom testemunho? Não fica assistindo a Anitta rebolar. Não fica assistindo programas indecentes em casa. O bom testemunho é que você não vai ser religioso, aquele cara chatão, sabe? Aquele crente mala, que daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre o crente mala. Não é sobre esse daí não. Mas mostrar que você é diferente. Você tem muitas formas de mostrar que você é diferente. Sem precisar ser uma pessoa religiosa. Você tem muitas formas de dar um bom testemunho. Você tem como fazer isso. Eu falei aqui nesse dia de conferência de uma família muito amiga minha, pastorzão muito querido, que eu fui sair com a filha dele e mais uns jovenzinhos pra gente, mais uns irmãos para ir no shopping comer um lanche lá, e não tinha vaga para ela, só tinha uma vaga para deficiente, e eu não tinha aquela carteirinha que põe no carro. Falei, Patrícia, não coloca o carro aí não, né? Porque eu não sou daqui, vai dar problema e tal. E aí o pessoal falou, coloca ali, ela, não vou colocar, não tem onde colocar. Não, coloca ali na vaga de idoso, é rapidinho. Ela falou, não vou colocar. Aí ela falou, eu prefiro colocar o carro lá fora, correr o risco de acontecer alguma coisa com o carro, porque uma coisa eu aprendi com meu pai. O meu pai nunca estacionou onde não devia estacionar. Ele nunca disse para mim, filha, não estacione onde não deve. Eu percebia que o meu pai não estacionava onde não podia. Não tinha essa, não, é rapidinho. Ele nunca estacionou onde não podia. Eu aprendi vendo o meu pai. Olha o testemunho de vida. Uma vez eu vi uma jovem que ia casar, e antes dela casar, lá na festinha, lá na confraternização, noivado, ela disse assim, eu sempre me espelhei no meu pai. Eu sempre me espelhei no meu pai. E eu demorei em namorar, levei um tempo para noivar, porque eu esperava alguém que fosse fiel e me honrasse, como meu pai honra a minha mãe. Por isso que eu esperei tanto tempo. Olha o testemunho. Enquanto eu não encontrei um homem que eu percebesse e sentisse nele a honra que ele ia me dar, como meu pai honra a minha mãe, eu não aceitei namorar com ninguém. Quem entende, diga amém. Testemunho. Possivelmente os filhos de Noé conversavam ali com as companheirinhas dele, a cunhada, com cunhado, com concunhada. Olha, o negócio é o seguinte, hein? Se o sogrão falou que vai vir essa tal de chuva, vai cair água do céu, o sogro, você sabe que ele não gosta de conversa fiada.
Se o sogro falou que vai chover, que a arca, quando estiver pronta, é para nós entrar na arca, vamos entrar. Os filhos, a mesma coisa. Olha, papai sabe o que fala, hein? Meu pai não é pica-fumo, não. Meu pai é ponta firme. Se ele está falando isso, vamos acreditar. Meu pai sabe o que está falando. Ele tem intimidade com Deus. Pelo testemunho, o bom testemunho, ele ganhou a família dele para Jesus. Segunda característica de Noé, são 3. Vai alinhando você aí, beleza? Noé era obediente à direção que Deus dava para ele. Você vai ter que ser obediente à direção que Deus vai te dar para colocar cada familiar e cada parente seu na salvação. Para Noé, Deus chegou e falou: você vai fazer a arca, Noé. Noé, a direção é o seguinte: ela vai ter tantos metros de comprimento, tanto de altura, 3 pavimentos, você vai fazer assim, vai conversar com o povo, vai mandar entrar. Deus deu a direção para colocar todos na salvação. Para cada pessoa da nossa família, Deus tem uma estratégia para alcançá-lo. Para cada... mas você não sabe o coração do meu pai. O coração do meu pai é muito duro. Livro de Jeremias diz: a palavra do Senhor é um martelo que quebra todo tipo de penha. Penhas são aquelas montanhas rochosas. O que acontece? Você tem que estar em comunhão com Deus. A Bíblia diz: Noé era reto, íntegro e andava com Deus. Você tem que ter comunhão com Deus o suficiente para ter sensibilidade espiritual e andar na direção que Deus te dá sobre cada pessoa que precisa ser salvo na sua família. Para uns Deus vai falar: esse daí jejua por ele. Para outros Deus vai te falar: esse daí se aproxima mais, você está muito longe, chama para perto, convida para almoçar na tua casa, vai tomar um lanche, vai passear com ele. Com essa daí, você tem que ouvir mais, que ela gosta de falar muito e gosta de ser ouvido. Com esse daí, você vai ter que fazer uma campanha de oração. Com esse daí, vai dar um presente ungido, unge um presente, compra um presente, unge e dá para ele. Para cada pessoa tem uma estratégia. Para cada pessoa da tua família, ainda não crente, vai ter uma estratégia. Deus sabe como você tem que fazer para alcançar o teu cunhado folgado, que tem cunhado que é folgado, né? Deus sabe como que você tem que fazer para alcançar tua sogra. Deus sabe como que você tem que fazer para alcançar teu genro, tua nora. Ele sabe tudo. Diga para ele: Senhor, qual que é a estratégia com meus sobrinhos que eu amo tanto? Qual que é a minha estratégia com meus tios que eu amo tanto? Qual que é a estratégia? Ele tem uma estratégia para cada um. Obedeça a direção que ele vai te dar. Escuta essa. Meu cunhado, irmão da minha esposa, esse que faleceu faz 3 anos, 2 anos e pouquinho. O meu cunhado, nós moramos um tempo muito grande no mesmo quintal. Era 3 peças com banheiro para nós, e do lado de cá do quintal, 3 peças e um banheiro para o meu cunhado. Então a gente convivia no mesmo quintal, muito próximo. Meu cunhado, um grande amigo meu, um irmãozão meu. E nós convivendo junto. Meu cunhado, católico praticante. Ele e a esposa dele, os dois católicos praticantes. E aí eu tô lá: Senhor, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para ganhar o meu cunhado, para ganhar minha cunhada? Como que eu vou fazer e tal, e tal, e tal, e tal? E Deus começou a dar direção: faz isso, isso e isso. Ele vai começar a desanimar do catolicismo. Faz isso, isso, isso. Ora desse jeito, ora desse jeito. Ele vai começar a desanimar do catolicismo. Escuta só. Começamos a orar como Deus mandou. Diante de Deus, irmãos. 3 semanas depois que nós oramos como Deus mandou, eu estou com a minha esposa em casa, chega o meu cunhado e a minha cunhada. Ué, mas vocês estão vindo aonde? Vocês não iam para a missa? Ah, a gente ia, mas... falar a verdade para você, faz algumas semanas aí, a gente está achando tão... Não preenche mais, a gente vai e não preenche, não entra mais. É tão diferente de vocês evangélicos, chega lá, vocês lê a Bíblia. Lá não, lá é só um papel e lê aquilo que está no papel, a liturgia, né? E eu falei: tá desanimando, que pena, poxa, desanimando, né? E
E eu por dentro, yes. E eu fui falando com jeitinho, eu fui anunciando o evangelho para eles. Anunciando com jeitinho. De vez em quando eu dava uma na minha cunhada. Deus falava assim, bate e sai. Era assim, bate e sai. Nesse nível. Aí um dia eu cheguei para ela, né? Eu falei, Vera, o nome dela. Eu falei assim, Vera, o pastor Felipe vai conhecer ela esse ano. Ele vai lá pregar na nossa igreja. Eu falei, Vera, na tua opinião, a Maria... Eu estou falando de obedecer a direção que Deus está, tá? Na tua opinião, Maria era santa ou pecadora? Lógico que ela era santa. Eu falei, e se eu te provar que ela era pecadora? Isso não tem como, Maria era santa. Eu falei, pega a tua Bíblia lá. Pega a tua Bíblia católica. Ela foi lá e pegou a edição paulina. Abre aí em Lucas capítulo 1. Vai lá no verso 46. E disse então a Maria, quando o anjo falou que ela ia ser mãe, né, do Salvador, tal, a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Eu falei, só precisa de salvação quem é pecador. Ela é pecadora. Ela era apenas uma jovem que estava se esforçando para levar a vida com Deus, mas ela era pecadora como eu e você. A perna dela já bambeou. Poxa vida, nunca me falaram isso. Aí eu batia, pois é, vamos tomar um tereré, vamos lá tomar um tererezinho, já disfarçava, entendeu? Bate e sai. Deus fala, e eu estou na direção de Deus, preparando a arca para ela e para ele. E eu sabia que o movimento era o seguinte, se nós trouxéssemos ela, ele vinha. E aí nós estamos lá. Aí passou-se 2 meses nessa luta. Eu cheguei para ela e falei assim, ô cunhada, que na verdade era concunhada, né? Fala uma coisa para mim. Nós já temos anunciado o evangelho para você. O que está faltando para você se converter? Ela falou assim, sabe o que acontece? Eu sou do berço católico desde pequeno, eu sou praticante. Você sabe, o seu cunhado, meu marido, ele vai também desde pequeno. E é o seguinte, a gente está confrontado com as coisas que vocês ensinam, mas está faltando um impacto. Eu falei, está faltando o quê? Está faltando um impacto, aquele negócio assim que vai fazer eu fazer, poxa vida, realmente eu tenho que mudar. Eu falei, falta impacto, falta. Gente, diante de Deus, tá? Diante de Deus que eu estou te falando. Então tá bom. Falta impacto. Eu falei, então tá, Deus abençoe. Isso eram umas 10 da noite, ela estava lá em casa conversando comigo e com a minha esposa. Aí ela foi embora para casa dela. Lembra que eu falei que a gente morava no mesmo quintal? Quando ela foi embora para a casa dela, eu fechei a porta, estendi a mão na direção da casa dela. Senhor, ela pediu um impacto. Dá-lhe um impacto, mas aquele impacto. Visita ela nessa noite e dá-lhe um impacto. E tal, na direção do Espírito. Fui dormir. 5:30 da manhã, da minha janela. Pastor, Jorge, abre a porta. Aí eu minha esposa acordamos assustada, daí eu, quem estou, aonde eu sou, que foi? Aí eu falei assim, até hoje eu lembro, eu bati na perna da minha esposa, falei assim, é o sonho. A minha esposa, é o quê? Eu abri a porta, quando eu abri, a Vera entrou correndo. Ai meu Deus do céu. Eu falei, senta e conta o sonho. Ela, conta o quê? Eu falei, conta o sonho do impacto que você teve. Aí ela ficou impressionada. Como é que você sabe que eu tive um sonho? Eu falei, eu pedi para Deus te dar um sonho. Você não pediu impacto? Olha o sonho que ela teve. Ela estava deitada numa maca, morrendo. A família toda dela, que eram todos católicos, estavam ao redor. Tio, irmã, a família dela é muito grande. Um monte de gente ao redor. E a mãe dela, que era católica de berço, com um fio de alta tensão, de energia, ia matar ela. Terminar de matar. E a mãe dela vinha e falava, desgraçada, você nunca devia ter se convertido e se tornado crente. Agora nós te odiamos. Quando ela foi para matar a Vera acordou. Ela, que sonho horrível. A minha própria família, quando eu olhava para a minha família, o rosto deles transfigurava e não sei o que e tal. Eu falei assim, a interpretação é simples. Você pediu impacto e Deus te deu impacto. Você vai se converter de todo o coração, vai renunciar a tudo que você creu errado até agora. A sua família no começo vai te odiar, mas por causa do teu testemunho, depois todos eles vão se converter. Mas foi do jeitinho que foi falado. De cara a mãe desprezou, as irmãs mais velhas desprezaram, depois foi se achegando um por um na vida dela, um por um ao evangelho. Isso faz já muitos anos, mais da metade da família dela agora é crente, a maioria se converteu pelo testemunho dela. Tá vendo como funciona? Mas aonde tudo começou? Começou pela direção que Deus foi dando para mim. Faz isso, ora assim, agora ora daquele jeito, agora ora aqui, ora daquela outra forma.
e se converteram. Hoje ela é a tesoureira da nossa igreja. Hoje não, faz tempo ela é a tesoureira da igreja. O meu cunhado foi porteiro muitos anos, depois teve o acidente lá que ele levou um choque elétrico em cima de uma árvore, caiu e morreu, né? Mas essa é a história verdadeira de um dos muitos exemplos de conversão que eu podia te dar. E aonde está o foco? Na forma que Deus mandou eu construir a arca. Fica atento. Para o teu irmão, para o teu tio, para o teu primo, para o teu sobrinho, tem um jeito de construir a salvação para eles. Vai na onda que Deus manda você pegar. Vai na direção que Deus está te dando. E você vai ver um por um deles entrando na arca. Terceira característica de Noé. Noé tinha um bom testemunho, Noé era obediente à direção que Deus dava. Terceiro, Noé, ele era sábio. Diga sábio. Ele era sábio. Quando você lê Gênesis 6, 7 e 8, os 3 capítulos, Deus chegou para Noé e falou para ele fazer a arca, e o tamanho da arca, e o que era para ele fazer, apenas assim, vai colocar tantos animais na arca e vai pregar, e quem entrar na arca é salvo. Está garantido por enquanto, tua esposa, teus filhos e tuas 3 noras. O resto você vai pregar, quem acreditar entra. Mas a tua família está garantida. Mas Deus não deu mais detalhes para ele. Aí sabe o que o Noé fez? Sabe por que ele levou mais de 120 anos fazendo a arca? Porque, irmão, o Noé fez a arca num lugar muito alto, ele fez no monte. Então imagina um camarada, sobe monte com tábua, desce monte. Sobe monte com prego e madeira, desce monte. Sobe monte com corda, desce monte. Demorou. Aí um dia que eu ensinei isso num estudo, alguém falou: pastor, mas por que ele não fez a arca no chão, em vez de fazer no monte? Eu falei: por causa da sabedoria dele. A região que eles estavam era muito montanhosa. Se ele faz a arca no chão, na hora que vem as águas do dilúvio, a arca começa a flutuar, bate no monte, pá, bate no outro, pá, começa a quebrar, morre todo mundo. Na sabedoria dele, ele fez a arca no monte. Deus não mandou ele fazer no monte, ele fez o que ele quis. Deus só deu a metragem como era. Ele fez no monte porque ele teve sabedoria de não fazer embaixo. Irmãos, ele andava com Deus, ele era íntegro, ele era obediente à direção, e ele era um homem sábio. Você tem que ser um crente sábio. Você tem que ser um crente equilibrado. Escuta isso. Mateus capítulo 5, verso 14 ao 16, diz assim: disse Jesus então aos discípulos: vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Nós somos o sal. Qual é a finalidade do sal? Temperar. Comida salgada ninguém come, perde o sabor. Eu tive um desprazer uma vez, eu estava pregando no Guarujá, acabou o culto, nós fomos para casa, aquela fome, e a mulher tinha feito uma macarronada com bacon, negócio bem engordite. Nós fomos comer um engordite, meu irmão, na hora que eu fui com aquela fome, botei a garfada na boca, minha boca encheu de afta, puro sal. Ela não escaldou o bacon direito e botou mais sal. Perdeu a comida, irmão. Nós ficamos assim na água. Foi feio o bagulho. Quase que tivemos que comer uns biscoitinhos, porque era tarde da noite, não tinha onde comprar. Fomos comer um biscoitinho e tomar um chazinho. A cenoura comeu o coelhinho. Eu estava babando para comer a macarronada e a cenoura comeu o coelhinho. Deu errado. Mas escuta onde eu vou chegar. Comida muito salgada ninguém come. Comida fria a sal também é ruim. Depois você põe um salzinho por cima, mas não é a mesma coisa. Você sabe que não é a mesma coisa. Então o que acontece? Quando Jesus diz: vocês são o sal da terra, tem que haver o equilíbrio. Lá em Efésios, Paulo diz que as suas palavras, Colossenses, sejam sempre temperadas com sal, para você convencer quem perguntar motivos da tua fé. Você tem que ser sábio. Olha para minha mão. Sábio é equilibrado. Ele não é um crente chato, um crente mala. Sabe aquele crente mala? Mala de papelão, sem alça, sem rodinha, cheia de tijolo no dia de chuva para você subir a ladeira. Ele não é um crente mala. E ele também não é um crente liberal. Ele é o que Jesus mandou ser. Ele não é aquele crente que vê demônio em tudo, que eu tenho uma raiva dessa turma, que tudo é demônio. Teve um fato verdadeiro.
Um pastor foi ministrar, aí ele começou, alô, não sei o que, alô, tá? E o pessoal, tá amarrado, demônio. Ora aí, gente, ninguém conseguia identificar qual era o problema no som. Alô, oi, som, e não saiu o som. E o pessoal assim, tá amarrado. Ora aí, igreja, ó o demônio, ó o demônio. Aí o pastor virou e falou, não, irmão, não é o demônio não, tá desligada a caixa ali, ó. Só ligar ali que funciona. Eu tenho uma birra dessa gente que vê demônio em tudo, mas eu também sou daquele tipo assim, o que tem demônio, tem demônio. Então vamos tratar isso como uma questão de libertação. Se tem demônio, vamos combater o demônio. Agora se não tem demônio, não tem. Você não tem que ser um crente chato. Nada pode, tudo está errado. Não posso isso, não posso aquilo. Não posso ser alegre, não posso aquilo outro. Mas você também não pode ser um crente liberal, que pode tudo. Que tudo está liberado. Você tem que ser só o que Jesus mandou você ser. Só isso, nada mais do que isso. Irmãos, nós vivemos uma cultura no Brasil, ninguém mais tolera crente chato. Antigamente as pessoas até achavam meio legal. Ah lá, é crente, ó o jeitão dele, ó, terno, gravata, ó. A irmã chegava na igreja assim, oi, irmã, você está de gravata vermelha? Não, é minha língua. Aí, hoje ninguém mais tolera essas coisas, irmão. Sabe por quê? As coisas mudaram. Quer ver uma coisa? Escuta. Jesus estava no Getsemane. Olha a revelação. Jesus estava lá no Getsemane com os discípulos dele. O Judas chegou e disse o seguinte para os soldados: aquele que eu chegar e beijar, esse é o Cristo. Por que ele disse isso? Porque Jesus se vestia igual todo mundo. Jesus não vestia, sabe, uma coisa assim, tipo, ele é o Cristo. Ele não era diferente, ele era igual todo mundo. Ele era diferente na essência interior. Por fora ele se vestia igual todo mundo. Então, como que ele vai estar? Ele vai estar de túnica? Ele vai estar de uma... Não, lá todo mundo usa túnica. Não, lá todo mundo usa isso, ele usa também. Era assim, ele era igual a todo mundo. Não tinha aquela religiosidade, aquela coisa. Agora vamos aqui para você entender. Tem que ter sabedoria. Sabe o que é ter sabedoria? O teu familiar gosta de falar de futebol? Fale de futebol se você sabe. Ele gosta de falar disso, daquilo. Fala do que ele gosta se você sabe e vai entrando com jeitinho. Quando você menos esperar, a cenoura come o coelhinho. Lá vai ele parquinha, bonitinho. Só que agora não é todo tipo de animal, agora é só ovelhinha, entendeu? É assim que funciona o mistério, gente. Olha só, fui conversar com um rapaz, amigo, irmão de um irmão da nossa igreja. Irmão da nossa igreja, tinha um irmão genético, fomos conversar com ele. Chegamos lá, o cara só falava de esporte. E eu, sim, legal. E eu falando de esporte. E eu tô falando de esporte. Aí ele já pensou, caramba, ele conta depois, que pastor diferente, hein? Os pastores que eu conheci não falava de futebol não, era pecado. A bola era a cabeça do diabo, e eu não sei o que, era tudo diabo. Você sabe, era assim antigamente. Até 15 anos atrás era assim. Aí eu tô lá. E eu falei para ele, rapaz, mas sabia que por trás de uma simples vitória de um time tem uma realidade espiritual? Ele falou, não sabia. Eu falei, tem. Aí eu dei uns exemplos para ele. Por trás de um esporte. Aí eu comecei a dar o exemplo para ele. Falei assim, teve uma grande luta de boxe. Mike Tyson contra Evander Holyfield. O Mike Tyson era adorador de Maomé. O Holyfield se converteu semanas antes da grande luta. E ali o Holyfield recebeu uma palavra profética. Benny Hinn recebeu em oração uma palavra para ele ir até o Holyfield e dizer: assim diz o Senhor, você tem um problema no coração que o teu médico escondeu até do seu treinador. Se você subir nesse ringue sem aceitar a mim, você morre. Aí o Holyfield regalou os olhos para o Benny Hinn, impressionou e se converteu. Holyfield vai para a luta. Quando o Mike Tyson entra no tatame, aí o Galvão Bueno diz: Mike Tyson, o adorador de Maomé. Aí entra o Holyfield. Agora vem Holyfield, o homem que agora diz que é cristão. E a Globo safada parou ali.
E sabe qual era a música que tocou quando o Holyfield entrou? Se o espírito... O negão deu uma abençoada no tampinha do Mike Tyson, que ele acordou no outro dia. Quem não viu a luta, o pessoal que tem menos de 30 não sabe dessa. Deu uma no nome do Senhor. Aí ele já começou, fala mais. Falei, tenho mais para você. Tenho mais para você. Copa de 98, Brasil vai para a Copa. Um homem chamado, esqueci o nome dele agora. Não, na hora que eu lembrar eu falo. Um pregador foi chamado pelo Tafarel para ir lá na concentração e pregar o evangelho e orar pelo pessoal. Naquela época tinha poucos cristãos. Tinha Tafarel, tinha o Jorginho, tinha lá o César Sampaio, tinha pouca gente. Aí ele foi anunciar lá o evangelho. E ele foi dar uma Bíblia para o Romário. E o Romário olhou em cima e embaixo nele e não quis aquela Bíblia. E aí esse pregador, e deu as costas, o Romário deu as costas e foi saindo. Esse pregador foi atrás dele e falou assim, escuta aqui, Romário, você não vai para a Copa. E por causa da tua soberba, o Brasil vai para a final e vai perder a final. Falou nesse nível. Isso aqui eu ouvi do pregador numa pregação dele, com todos os detalhes. Moral da história, uns dias antes o Romário não vai para a Copa, vai o Ronaldo, fenômeno. O Brasil vai para a final com a França e perde de quantos? 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Podia perder de 7, podia perder de 1, perdeu de 3. Um em nome do Pai, um em nome do Filho e um em nome do Espírito Santo. Você não vai na Copa e o Brasil perde a final. É o mundo espiritual. Quem está entendendo, diga amém. É o mundo espiritual por trás do mundo físico. Corinthians, Palmeiras, Flamengo, ninguém ganha nada se Deus não falar, você ganha hoje. Hoje você perde. Sabe por quê? Ele é Senhor de tudo. Uma vez eu falei isso para um pastor amigão meu do Rio de Janeiro, que já faleceu, botafoguense, e muito amigo meu. Aí eu cheguei para ele e falei, ele falou assim, não brinca com isso, porque Deus não se mete em jogo. Eu falei, então o Deus que você serve não é o Deus que eu sirvo. Porque o Deus que eu sirvo, Ele é Senhor de tudo. Ele é Senhor do futebol, Ele é Senhor de tudo. Vou te contar a última e vou passar para outra parte, tá? Copa de 94, Brasil e Itália na final. Revistas e jornais do mundo inteiro colocaram: a Itália elimina a Bulgária na semifinal. O Baggio, o maior jogador do mundo, vai até o meio campo, agacha lá, dobra a perna e faz o sinal de Buda, reverencia Buda. Aí os jornais inteiros colocaram: quem pode mais? Tafarel, o maior goleiro do mundo, Cristo, ou Baggio, considerado o maior jogador do mundo, Buda. Os jornais do mundo inteiro, quem pode mais? Aí na hora que o Tafarel pega os pênaltis da vida, que o bicho era bom mesmo, ele bate a mão no chão e diz: a ele a honra e a glória. A televisão pega perfeitamente, mas não falam o que ele estava falando. Falaram a hora que o Bebeto fez um gol e foi abraçar o Romário e disse: Romário, eu te amo, eles leram o lábio. Na hora que ele bate no chão e diz: a ele a honra e a glória. Aí o Brasil ganha a Copa da Itália, os jogadores estão comemorando, Tafarel e outros 4 jogadores apenas pegam uma faixa enorme, começa a pular no meio de campo e a faixa dizia: esse tetra é de Jesus. E os idiotas falando: a bola é a cabeça do diabo. Se for, melhor ainda, chuta mais forte. Quando eu contei tudo isso para ele, tchananã, eu quero Jesus. E se eu sou religioso? Não, irmão. Irmão, vamos mudar de assunto, essa conversa. Tenha sabedoria, irmão. Olha essa é punk, essa é forte. Fui visitar uns primos meus que há muitos anos não via. Pensa um cara aqui, eu fui numa cidade cheia de prima, metade da cidade é meus primos. Fui ver a renca de primo. Olha, o Jorge está aqui, o Jorge está tão mudado, e o Jorge está diferente, e ele é um homem de Deus, e não sei o quê, e aquela coisa legal, juntou um monte de primarada lá. Aí passei vários dias nessa cidade. Aí um dia, eu estou falando de seja sábio, equilibrado, temperado. Um dia eu estou na casa de uma tia minha, que ela é de uma determinada denominação, que o pessoal, tudo para eles é demônio, tá? Aí chegou o meu primo e a esposa dele. Ele chegou, ele não me conhecia, porque na verdade ele casou com a minha prima de primeiro grau. Aí ele veio conversar comigo. Ele, praticante do catolicismo, ela, conhecedora da palavra.
Ele veio com uma história de mensagens subliminares. Aí ele falou assim, olha, hein, Jorge? E não sei o que, ele só me chamando de Jorge. Eu numa boa, entende a história do Jorge aqui. Ele só Jorge pra lá, Jorge pra cá. Pessoal tudo chamando de primo, ele me chamando de Jorge. Aí ele veio, eu vim da missa agora. E lá na missa o padre falou um pouco sobre mensagem subliminar. Poxa, desenho tem mensagem subliminar. E não sei o que. E ele foi falando um monte de coisa subliminar. E aí pensar que nós começamos a cantar música sertaneja. Ele gostava de sertanejo, ele começou a cantar. E eu comecei a cantar também algumas. Mas eu não, irmão, olha para mim. Equilíbrio. Eu cantei algumas músicas da terra. Ando devagar, porque já está amarrado, pastor. Misericórdia, calma, segura, senão depois você morde a língua. Ando devagar, porque já tive pressa. E leva este sorriso, porque já chorei demais. Vai vendo o bagulho. Aí ele, não, e aquela, você conhece? Vai vendo a cenoura comendo coelhinho. E ele canta uma e eu canto outra. A minha tia, daquela denominação que tudo é pecado, chegou pra mim e falou no meu ouvido, canta louvor pra ele. Eu, não, eu quero cantar sertanejo. Sério, gente, vai vendo, sério. Canta louvor, eu quero cantar sertanejo. Aí ele canta uma, eu canto outra. E ele empolgou e falou, primo, aí começou, saiu do Jorge e entrou pro primo. Sabe o que é isso? Começou a pegar afinidade. Aqui que eu fiz questão de te explicar. Pegou afinidade, agora já é primo. Primo, você canta bem. Ih, já empolgou. Falei, já começou a medir. Você canta bem, não sei o que e tal. E eu falei para ele, pois é, primo, mas... Rapaz, hoje eu cantei aqui com algumas que eu lembro, né? Terra tombada, solo e sagrado. Só cantando música da terra. Eu não cantei aquelas músicas que crente não deve cantar. Sabe aquela música? Tipo, antes de perder você, eu não fumava, eu não bebia. Hoje que eu perdi você, eu bebo e fumo todo dia. Eu não cantei essas. Escuta. Eu fui no Pacaembu, que era um sonho meu de criança, assistir Corinthians e Ceará. Tinha 40 mil torcedores e eu tô lá, Timão. Aí tinha 4 crentes comigo. Quando pensar que não, a torcida começou, aqui tem um bando de... Aí a irmã começou a pular, aqui tem um bando de... Eu baixei ela e falei no ouvido dela, essa você não canta, que nós só somos loucos por Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Ei, olha para mim, pessoal do Facebook de plantão. Depois põe minha assinatura lá, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Filosofia pura, abre parênteses, Jorge Lima. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você ir, Timão, outra coisa é você cantar, sou louco por ti, Corinthians. Eu não sou louco pelo Corinthians. Eu não perco culto para ver Corinthians. Eu não perco culto e não mudo horário de culto para ver a seleção brasileira jogar. Tem que saber separar as coisas. É isso que é ter equilíbrio. É isso que é ter equilíbrio. Agora vai vendo. Aí comecei a cantar uma. Aí eu cheguei para ele, agora é que entra a sabedoria. É isso que Paulo diz nos Coríntios. Me fiz de romano para ganhar o romano. Me fiz de grego para ganhar o grego. Fiz de tudo com todos para ver se de alguma forma eu podia ganhar alguns. Fiz de tudo com todos para ver se eu ganhava alguns. Eu cheguei e falei, pois é, primo, mas eu parei de gostar de sertanejo. Parei muito. E hoje eu só ouço louvores, sabe por quê? Porque o sertanejo também está cheio de subliminar. O quê? Eu falei, tá. Tô indo agora tomar banho de cascata. Quero adentrar na mata, onde Oxóssi é um rei. Eu falei, você sabia que Oxóssi é o nome do Exu da mata? Que é um demônio invocado na entidade e tal. Essa música é subliminar? Eu falei, é. Qualquer dia, amigo, eu volto pra te encontrar. Essa é espírita. Fala de reencarnação. Essa, eu gostava tanto do Daniel. Eu falei, é música de reencarnação. Eu parei de gostar dessas músicas porque elas estão cheias de subliminaridade. Eu falei, primo, aí Deus falou aqui dentro de mim. Pergunta tal coisa para ele. Ah, queridão, eu estou falando de ser sábio. Eu falei, primo, já que você é católico, eu vou te falar uma coisa com todo carinho. Você nunca se perguntou por que a imagem da Aparecida é preta? Se lá em Israel eles não são negros, por que ela é preta? Ele falou, não. Nunca assim parei para pensar nisso. Eu falei, porque existe existe algo subliminar por trás da imagem da Aparecida por ela ser preta.
Ele falou, tem? Eu falei, tem. Aí eu expliquei para ele por que a imagem era preta. Sabe o que ele fez? Aí a minha prima mesmo, a esposa dele, chegou e falou, prima, a conversa está muito boa, mas a gente tem um compromisso e tal. Eu falei, tudo bem. Aqui dentro assim, ó, missão cumprida. Ele foi lá na cozinha que a minha tia estava lavando louça e a cenoura comeu o coelhinho. Chegou lá e falou assim, não deixa ele embora sem ele almoçar na minha casa. Marca e leva ele lá, porque ele tirou dúvidas que eu tinha desde criança. Aí eu fui almoçar na casa dele, expliquei melhor as coisas para ele e ele aceitou Jesus. E se eu sou religioso? Canta só louvor. Não era hora de cantar só louvor. Era hora de você atrair a pessoa mostrando que você não é religioso. Então, meu irmão, tenha sabedoria. Se eu fosse dar exemplos aqui para vocês, e eu vou dizer uma coisa para vocês que Deus é testemunha. Todas as pessoas que eu ganho para Jesus, porque é algo frequente, não é ganhei passado, ganho. Todas as pessoas que eu ganho para Jesus, eu não ganho como pastor. Não. Eu não me apresento às pessoas como pastores. Elas descobrem depois. Bem que eu vi que tinha uma coisa diferente em você. Danadinho, então você escondeu, hein? Bem que eu vi que tinha uma coisa diferente. Eu não ganho as pessoas dizendo que eu sou pastor. Eu ganho elas pela proximidade, pela sabedoria, pela obediência à estratégia que Deus dá e pelo testemunho que Deus dá. Fiquem em pé em nome de Jesus. Fiquem em pé em nome de Jesus. Pessoal do louvor, chega para cá, por favor. Noé fez isso. Noé teve sabedoria. Noé teve entendimento. Ele agiu com sabedoria. Por isso ele colocou a família toda na arca. Pastor, peraí. Se eu entendi bem, quer dizer que muita coisa que está tardando a conversão da minha família, ou é por falta de testemunho, ou é por falta de obediência à estratégia, ou é por falta de sabedoria? Exatamente isso. Coloque essas três coisas em exercício. E você vai ver depois os resultados mais rápidos que você vai começar a ter na sua casa. Coloca tudo isso em exercício. Eu estava com aquele monte de primos meus que eu dei o exemplo aqui, e eles resolveram fazer uma festinha para comemorar a vinda do primo que há muito tempo eles não viam. Quem não era cristão bebeu cerveja. Ou melhor, quem não era cristão, exatamente, bebeu cerveja. Eu na época bebia Guaraná, tomei só Guaraná, hoje eu não bebo mais. Bebi só Guaraná. Aí um primo meu vinha e dizia assim, ô primão, lembra dessa daí? A musiquinha, né? Baladinha. Lembra dessa? Falei, lembro, rapaz. Vamos lá, cara, vamos dançar como nos velhos... Não, cara, eu desaprendi. Por quê? Cara, chega um momento na vida que a gente vai vendo que tem muita coisa que era por um tempo. Isso aí era quando eu era molecão, hoje é tão diferente. Tá. Aí sabe o que ele falou pra mim? Primo, no fundo eu queria ser que nem você, sabe? Tem tanta coisa que eu não consigo desprender. Aí veio uma outra priminha minha. Ô primo, eu tô desviado, tô vendo aqui o seu jeito, eu tô afastada. Queria tanto voltar para Jesus. Você podia orar por mim lá na festa? Irmãos, eu vou te ensinar uma coisa. O dia que você for tirar uma férias na casa de família e de parentes, faz uma oração. Senhor, eu sei que eu não vou lá à toa. Mostra o propósito que o Senhor tem lá. Mostra o que o Senhor quer fazer lá. E usa-me ali na minha família, na minha parentela. E você vai ver que o passeio não vai ser só um passeio. Vai ser o que o Senhor Jesus disse: seja minha testemunha até os confins da terra.